A polêmica que vem esquentando as discussões em torno do pré-sal tende a produzir mais calor do que luz, se não tivermos a lucidez de pensar a questão numa forma e numa perspectiva histórica. É inegável que houve um avanço significativo na evolução do nível de discussão. Até bem pouco tempo se discutia se existia petróleo na camada de pré-sal. A discussão se baseava na viabilidade ou não viabilidade do pré-sal. Hoje, o debate mudou de patamar e discute-se a partilha desta riqueza. O que, na verdade, é que nós constatamos que o pré-sal veio para ficar, o pré-sal veio para dar ao país uma nova postura econômica. Outro ponto a considerar é a irreversibilidade do tema, que escapou dos espaços restritos do aparato institucional e ganhou as ruas, mobilizando a sociedade, principalmente nos estados produtores. Porém, há, sem dúvida, uma irreversibilidade no tocante à discussão sobre o tema. Não se pode pretender retirá-lo da agenda, ao mesmo tempo em que é impossível inibir o avanço das discussões. Neste contexto, a disputa em torno do marco legal, se é inconstitucional ou não, se lei ordinária pode ou não modificar lei complementar, não deve concentrar todas as atenções, até mesmo porque o Senado dispõe de excelentes constitucionalistas e juristas que saberão deslindar a questão e propor a melhor forma de adequação da matéria. A questão política, esta sim, assume conotação transcendental, pois cuida-se aqui de pensar o Brasil à luz de um projeto nacional que se traduza na participação mais igualitária na riqueza da nação. Como estamos num ano eleitoral, temos que lidar com uma série de limitações e condicionantes que tornam o encaminhamento da discussão e a busca de uma solução satisfatória mais difícil do que seria não fora um ano atípico. As dificuldades trazidas pelo ano eleitoral são determinantes nas dificuldades de avançar e resta ao Senado o desconforto de expor o presidente da República à dura decisão do veto. Entretanto, tais contingências fazem parte do processo político e do amadurecimento democrático do país. O conceito do mar territorial, contido no artigo 20º, inciso 6º, da Constituição Federal, por si só deveria servir para fundamentar a justiça embutida no modelo de partilha proposto pela emenda Ipsen Pinheiro. O endurecimento das posições, notadamente dos estados produtores, não interessa a ninguém. Mas, se o confronto for irreversível, o placar que se anuncia é o mais eloquente possível, 69-12. Isto porque somos 23 estados não produtores interessados na mudança do modelo. Portanto, 23 vezes 3 dariam 69 votos pró alguma mudança. Assim, o mais prudente seria continuar o debate, deixando, entretanto, a votação para depois das eleições de outubro, enquanto se avança rumo a uma solução negociada que contemple um período de transição entre o modelo atual e a nova sistemática. O principal mérito desta solução negociada é evitar o desgaste da imposição da maioria, que tem votos suficientes para atropelar os 4 estados isolados no radicalismo e na intransigência, permitindo uma transição suave,
onde a perda dos recursos por parte dos estados produtores seja progressiva, de maneira a diluir o seu impacto na curva do tempo. As ameaças de greve de fome, que estão muito em moda no país e no mundo, não podem causar nenhum tipo de sensibilização especial, principalmente ao povo nordestino, secularmente submetida à fome compulsória. Senador Mão Santa, Vossa Excelência sabe das dificuldades nordestinas, da fome compulsória pela qual a população nordestina e de municípios menos privilegiados tem nos dias atuais. A emenda Ipsen abre uma excelente oportunidade para o Brasil rico demonstrar um mínimo de generosidade para com a maioria de brasileiros excluídos, que convivem secularmente com a fome e lágrimas estampadas em rostos mais que famélicos, desalentados. Quanto ao argumento do governador Sérgio Cabral de que a mudança entra em conflito com o Pacto Federativo, artigo 60, só posso afirmar que não existe causa mais determinante para o desequilíbrio federativo do que a desigualdade. Aliás, reforçando esse argumento, nada mais popular e verdadeiro que o trecho final da canção A Novidade, do paraibano Herbert Viana, imortalizada na voz do ex-ministro da Cultura Gilberto Gil. Ó, mundo tão desigual, tudo é tão desigual. De um lado, este carnaval, de outro, a fome total. Bela alegoria para explicar a posição do Rio de Janeiro, Espírito Santo versus o resto do Brasil. Senhor presidente, só para ilustrar, eu daria a seguinte metáfora, no sentido de que vamos falar sobre Fernando de Noronha. É um arquipélago belíssimo que fica em frente ao estado do Rio Grande do Norte. Supomos que, eventualmente, nesse arquipélago fossem descobertas riquezas fantásticas que dessem ao país uma alavancagem econômica e àquele estado que está, na sua costa, está inserido o arquipélago de Fernando de Noronha. O arquipélago de Fernando de Noronha está sob o comando, sob a governabilidade indicada por Pernambuco, que, em termos de costa, não tem nada a ver com Fernando de Noronha. É uma decisão política. Sabe qual a razão? Porque em Fernando de Noronha não existe, fora as belezas naturais e o turismo, não existe nenhuma riqueza pujante. Supomos que em Fernando de Noronha haja a descoberta fantástica de riqueza. Automaticamente vai haver nesta casa uma discussão, uma queda de braço, sem dúvida, entre o Rio Grande do Norte, na qual está o arquipélago à frente, e Pernambuco, que legalmente tem este direito de administrar Fernando de Noronha. As coisas são assim na vida. À medida que as riquezas surgem, haverão sempre de haver esta luta por esta partilha dessa riqueza. Mas eu tenho certeza que o entendimento, a democracia, a sensatez fará com que, no Brasil, se consiga distribuir essa riqueza da forma mais equânime, que atenda aos estados que são estados não produtores, como é o caso do meu estado, o estado da Paraíba, estados que foram beneficiados por Deus com a sua pujança, com a sua beleza natural, como é o caso do Rio de Janeiro, como é o estado de Espírito Santo, e que, adicionalmente, a 300 quilômetros de distância, a 7 quilômetros de profundidade, tem esta riqueza imensurável que é chamada de pré-sal.